Desde que o homem se afastou de Deus, a idolatria tem tomado e gerenciado o seu coração. A egolatria. O dinheiro e os bens materiais. As ideologias em que o homem está inserido. Os vícios. A religiosidade e o ecumenismo. Charles Spurgeon disse: cuidado com você mesmo, mais do que com qualquer outro homem. Carregamos dentro de nós nossos piores inimigos. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar com você e dizer que você é importante para o Senhor. Em nome dos pastores, eu quero aqui dar um caloroso abraço para cada um dos irmãos que estão vendo este vídeo e que Deus abençoe profundamente você, e quero convidá-lo também a estar compartilhando não somente este vídeo, mas os outros vídeos que estão no nosso canal, lá no YouTube e também no Facebook, na nossa rede social, que você possa estar vendo ali diversos vídeos para edificar você e a sua casa. Inclusive nós temos aí vídeo para crianças, né, que é idealizado aí pela nossa querida diaconisa Bruna, juntamente com seu filhinho, né, o Bernardinho, e tem sido uma bênção para nós, não é? Então que você possa, meus amados, estar acessando este material para que você possa estar sendo abençoado e abençoando a sua casa, para que Deus possa estar cada dia fazendo você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Uma coisa que está cada dia mais escasso nós vemos que a palavra de Deus está cada dia mais escassa nos dias atuais, na onde estão deixando de pregar a palavra de Deus nos púlpitos, estão deixando de difundir a palavra de Deus, estão pregando livros, estão pregando outras coisas que não são da direção de Deus. Mas graças a Deus, a igreja Assembleia de Deus Central de Iguape tem primado muito em fazer com que o reino de Deus seja transmitido de uma forma autêntica e viva, de uma forma na onde você vai ser edificado no Senhor, porque é a palavra de Deus que vai nos dar a direção correta daquilo que temos que fazer e realizar, tá certo? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, e nesse instante eu convido você a estar fazendo uma oração comigo. Tá certo? Vamos fazer essa oração em nome de Jesus Cristo, para que Deus possa nos dar sabedoria para manifestar o reino de Deus através de sua gloriosa e poderosa palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, peço pela tua infinita misericórdia, que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, edificando-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque necessitamos de te ouvir, Pai. Necessitamos da edificação da nossa fé, porque vemos, Pai amado, que o mundo está passando por transformações, e essas transformações nada é por acaso, Senhor amado, porque isso está apontando para um grande evento mundial que vai acontecer a qualquer momento. E que o Senhor esteja fortalecendo, porque nós devemos ficar firmes. Jesus está às portas. O anticristo, Senhor meu Pai, a qualquer momento pode aparecer. E ai de nós, Senhor, precisamos ficar firmes. Meu Pai, não deixa ninguém, Senhor meu Pai, estar, Senhor meu Pai, sendo fragilizado, acreditando, Senhor meu Pai, em falsas promessas, e que o mundo muitas vezes
quer colocar no coração, que nós, Senhor meu Pai, venhamos a ser estruturados, não venhamos a rejeitar por causa do pecado, da transgressão, por causa dos desejos e dos anseios desse mundo, por causa, Senhor meu Pai, daquilo que o inimigo nos apresenta, meu Pai, mas que cada vida venha entender, ó Pai, que necessitamos de Ti, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fortalece cada vida e que não haja desistência, para que o Senhor seja louvado e glorificado, porque a nossa redenção está próxima, meu Pai. E ai daquele, Senhor, que não estiver na posição, ai de nós, Senhor, se não estivermos na Tua posição. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nesse instante eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus com você, que está em Mateus 7, versículo de número 13 e 14. Né? O tema da nossa mensagem de hoje se intitula A Porta é Estreita, mas é através dela que nós vamos estar alcançando a vida. A porta é estreita, mas é através dela que nós vamos alcançar a vida. Então, em Mateus 7, versículo 13 e 14, e vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós vemos que Jesus ele fala que a porta é estreita, né? A porta é estreita. Então, meus queridos, veja bem, e são poucos que passam por ela. Então nós observamos que Jesus está falando aqui que não é fácil do homem ser salvo. Não é brincadeira o homem ser salvo. Veja bem, não é brincadeira. Por quê? O próprio Jesus ele mesmo fala, lá em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições. Então a porta é estreita, porque no mundo nós passamos por aflições. Uma das coisas. Por isso que a porta é estreita. E nessas aflições, observamos que existem várias coisas que está querendo que quer que nós não venhamos a crescer na vida espiritual, a desenvolver o nosso coração, a nossa intimidade, a nossa fé diante de Deus. Veja bem, por isso que a porta é estreita. O mundo nos oferece muitas coisas, por isso que nós passamos por aflições. O mundo, na verdade, é uma luta que eu e você enfrentamos, por quê? A própria palavra de Deus nos fala, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno, por isso também a porta é estreita. Por isso a porta é estreita. É brincadeira, meus amados? Não é brincadeira? Enquanto nós vemos que muitas igrejas pregam sobre a teologia da prosperidade, aceite a Jesus, que tudo vai dar certo para você, que tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser belo, tudo vai ser bom. Fazem uma falsa ideia de Jesus Cristo. Mas nós vemos que não é dessa forma. Que existe um empenho meu e seu para permanecermos na presença de Deus. Você está entendendo como é que é? Observe bem. Isso é muito importante para que nós venhamos a entender que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Isso não significa que a nossa vida ela vai ser uma vida assim completamente vazia, que nós vamos lutar, não vamos ter aí o apoio do Senhor de forma nenhuma, que a todo momento quando eu e você nos colocamos na posição e venhamos a lutar para passar na porta estreita, o Senhor sempre vai estar ao nosso lado. É como foi falado outro dia no Salmo 23, não é? Veja aí que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, a vara e o cajado do Senhor está conosco. O símbolo do cajado quem é? A palavra de Deus. O símbolo aí da vara quem é? O Espírito Santo. Então veja bem que o Senhor mesmo disse, lá em Mateus capítulo de número 28, ele diz ali: Eis que estou convosco todos os dias, meus amados irmãos.
Veja bem que de forma nenhuma, quando nós passamos pela porta estreita, o Senhor nos abandona, o Senhor nos deixa à deriva de forma alguma, mas o Senhor está sempre pronto a estar comigo e com você. Estar comigo e com você. O Senhor não nos abandona na hora da fraqueza, na hora que muitas vezes nós pensamos que não vai dar. Na hora que parece que a coisa está crítica, parece que o negócio vai, vai acabar ali. O Senhor, Ele dá um novo recomeço para mim e para você. É isso que você tem que entender, é isso que eu tenho que entender também. Nós somos fracos, irmãos. Nós somos pequenos diante de um Deus maravilhoso que está disposto a nos dar vitória em todas as coisas. Mas o grande problema meu e seu, sabe qual que é? É muitas vezes nos negar. É nos negar. Porque o próprio Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Se você e eu quisermos seguir a Jesus, nós vamos ter que tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz para poder passar pela porta estreita. E pelo caminho estreito também, como diz a palavra. Agora vamos observar algumas coisas interessantes. Não é? Vamos observar algumas coisas interessantes para nós entendermos também sobre a porta estreita. Por que a porta é estreita? Vamos observar? Então vamos lá em Mateus 24, versículo 12 e 14, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, veja bem, que nos últimos dias nós temos que perseverar. A frieza, por quê? Por causa da iniquidade. Se nós lermos ali Mateus 24, nós vamos observar que uma série de eventos estão acontecendo nos últimos dias. O princípio das dores, observe bem. Uma série de eventos está acontecendo. É o falso Cristo, é os falsos profetas. Veja bem a nação contra a nação. São aí muitas vezes, vemos aí a natureza, né, que está mostrando a sua fúria. Veja bem, porque o homem está mexendo na natureza. Observe bem, terremotos. Vemos aí catástrofes como enchentes. Vemos uma série de coisas, não é, que está acontecendo nos últimos dias. Estão acontecendo. Nós vemos a religiosidade como é que está. Nós vemos os problemas sociais como estão. E isso aí, infelizmente, em vez da igreja estar se apercebendo que essas coisas estão escritas na palavra de Deus, o que a igreja tem feito? Tem esfriado diante do Senhor. Tem esfriado a sua fé. Meus amados, veja bem, não é tempo de nós esfriarmos. Não é tempo de nós desistirmos das coisas de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos nos assustar com essas coisas. Porque isso precederia o quê? A volta dele. Ele está para buscar a sua igreja. Está para buscar a mim e a você. Agora você vai se esfriar. Eu tenho que ficar firme. Eu tenho que procurar não me esfriar, meu irmão. Você também tem que procurar não se esfriar. Tem que buscar na palavra de Deus. Tem que procurar apoio nos irmãos em Cristo. Estamos vivendo os últimos dias. Nós vemos que as coisas estão passando avassaladoramente. Nós observamos isso. Veja bem, os meses estão passando rápido. Veja bem, o dia está passando rápido. Por quê? Porque está se abreviando. Os dias estão ficando breves, meus amados. Veja bem, os eventos estão aí, mas a palavra do Senhor diz aqui, veja bem, e por se multiplicar a iniquidade está crescendo de uma forma avassaladora. A iniquidade está crescendo, não é? Está crescendo. E muitas vezes os irmãos da casa do Senhor estão fazendo o quê? Estão se adequando a esta iniquidade. Estão se adequando às coisas desse mundo. Estão se adequando a deixar que essas coisas entrem no seu coração. Agora observemos bem o que diz a palavra do Senhor. E o amor de muitos esfriará,
Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que eu e você venhamos a perseverar para entrar na porta estreita. Que eu e você venhamos a perseverar, a não desanimar, mas a buscar as coisas do Senhor. Agora observemos bem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós devemos entender que o evangelho está sendo pregado. Veja bem, nesse problema dessa pandemia, quanto o evangelho foi pregado, quanto foi repassado pela internet aí, este evangelho, e as pessoas estão cada vez mais conscientes, né? Estão cada vez mais conscientes das coisas do Senhor. Não tem como mais esconder, eles estão sabendo, meus amados. Isso não significa que muitas pessoas iriam se converter, mas que as pessoas seriam conscientes de que elas estão em pecado e têm que se arrepender das coisas que estão fazendo. Precisam de Jesus Cristo para serem salvas. Eu preciso de Jesus Cristo, você precisa de Jesus Cristo. Então que nós venhamos a tomar isso para as nossas vidas. Que nós venhamos a tomar. Agora, o segundo ponto, a porta é estreita. Agora, por que muitas vezes a porta é estreita? Então vamos lá em Mateus 13, versículo 19 e 23, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Então veja bem que tem pessoas que não entendem a palavra de Deus, por isso que a porta é estreita. Não entende. Não entende porque não quer entender, e não entende porque também quer brigar com todo mundo. Tá falando mal de mim? Tá falando mal de mim? Tá falando a palavra de Deus para me atacar. Tá falando a palavra de Deus para querer me derrubar. Tá falando. Então tem gente que é assim, não entende a palavra de Deus. Acha que é para destruir, acha que é para falar mal, acha que não gosta da pessoa. Não é assim não, meus amados. Tem inveja, quer cometer intriga, quer fazer um monte de coisa errada, quer achar que todo mundo, sabe, fica com espírito de comiseração. Meus irmãos, veja bem, nós temos que entender a palavra de Deus. Não entende muitas vezes e quer ficar no mundão. Não entende muitas vezes e quer ficar nas coisas erradas. Meu Deus do céu, que nós venhamos a tomar cuidado com essas coisas. Que nós venhamos a tomar cuidado com essas coisas, porque por isso muitas vezes a porta é estreita. Veja bem, muitas vezes a porta é estreita por nossa causa, porque nós não queremos nos negar. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita. Então, a porta é estreita porque a pessoa não quer entender as coisas de Deus. Isso é um perigo muito grande, meus amados. É muito grande, é um perigo muito grande. Então, veja aqui que continua ainda. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Veja bem, foi semeado no coração, mas não entendendo, vem o maligno e arrebata. Cuidado para não arrebatar a palavra que está no teu coração, no meu coração, porque ela pode nos salvar. Então observemos bem. Continuando, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouvindo a palavra e logo recebe com alegria. Olha só, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então recebe a palavra com alegria. Isso mesmo que eu queria ouvir. Oh, que coisa linda, é isso mesmo. Isso aí essa palavra veio para mim, viu? Essa palavra veio para mim. Então a pessoa vem e fala que a palavra veio para ela. A pessoa fala, recebe com alegria, fala que foi uma boa palavra. A pessoa fala que foi uma palavra maravilhosa, foi uma palavra isso, aquilo. Mas cadê? Mas a pessoa não plantou no seu coração, mas ficou no pedregal. Seu coração está duro para receber a palavra. Você está entendendo? A pessoa, ela está dura para receber a palavra de Deus, não é? E o que acontece? Aí diz a palavra de Deus aqui. E que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Então não tem raiz. Não tem raiz a palavra de Deus. É de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Olha só.
Quer dizer que eu recebo a palavra para mim, fico alegre, aquele negócio todo, mas o que acontece? Acontece que a palavra não tem raiz, a palavra não ficou ali para produzir fé no meu coração, não ficou ali para produzir alguma coisa dentro de mim, no meu ser, para que eu possa fazer a vontade de Deus. E de repente vem a perseguição, de repente vem as lutas, as dificuldades, e logo se ofende. Ah, não quer saber de nada, eu não quero saber mais de palavra, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de nada, de obra de Deus. E a pessoa o quê? Acaba se afastando das coisas do Senhor. Acaba se afastando das coisas do Senhor. Será que é assim que Deus quer? Será que é assim que Deus quer da minha e da sua vida? Meus amados, temos que tomar cuidado, porque hoje em dia tem muito crente dodói. Tem muito crente dodói, que não quer, sabe? Muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Se nós temos que ser corrigidos por Deus, vamos ser corrigidos. Eu sou a todo instante corrigido por Deus. Você não é corrigido por Deus, eu sou. Cada vez mais estou vendo que eu sou um pecador, que eu sou um transgressor da palavra, que eu tenho que mudar meu coração. O Senhor fala muitas vezes, olha, você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo. Se Deus não te repreende, meu amado, cuidado, porque a frieza pode entrar no seu coração e você pode achar que está tudo bem, tudo maravilhoso, achar que isso é normal, viver dessa forma. Meus amados, se nós nos acostumamos com Deus e com sua palavra, é um perigo muito grande, porque isso pode ser um sinal de quê? De apostasia, um sinal que meu coração está duro e já não quer mais receber a palavra porque eu me ofendo com qualquer coisa. Meu Deus do céu! Nós não temos que tomar cuidado? Claro que temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. E aqui, continuando, diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados, veja bem, os cuidados deste mundo, né? E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Meu Deus do céu, os cuidados do mundo. A pessoa recebeu a palavra de Deus, mas de repente o que é? A gente observa que a pessoa, ela quer o quê? Se exibir, se mostrar. A pessoa, a pessoa qualquer coisa se corrompe. Você está entendendo? Porque as riquezas deste mundo, eu quero ganhar dinheiro, então a pessoa trabalha como um louco. Trabalha como um louco querendo ganhar dinheiro, se esquece das coisas do Senhor. A pessoa toma todo o seu tempo, sabe, para querer adquirir bens materiais. A pessoa gasta todo o seu tempo para querer ser reconhecido pelos outros, para que os outros possam me ver. Eu quero brilhar, eu quero que todo mundo saiba quem eu sou, que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que eu faço as coisas. Então, veja bem, os cuidados desse mundo. Os cuidados desse mundo. Meu Deus dos céus, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, não é? Porque a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você está entendendo? O sucesso é a posição, é tudo. Tudo com respeito a isso, veja bem, pode sufocar a palavra de Deus. Meu Deus do céu, que coisa perigosa, que coisa perigosa. E a palavra fica o quê? Infrutífera. Não gera nada. E outra coisa, olha só, e diz aqui: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, meus amados, nós observamos aqui que aquela palavra que é frutífera, que cai numa boa terra, num coração quebrantado e contrito, ela produz muitas coisas boas para o reino de Deus. E a pessoa é beneficiada através dessa palavra. Veja bem. Então, veja bem que a porta estreita não é qualquer um que passa não, meu irmão. Não é qualquer um, não. Ah, eu vou passar por debaixo da porta. Ah, mas eu vou passar do ladinho. Assim eu passo do ladinho, sabe? Eu dou um jeitinho lá com o anjo Gabriel. Olha, diz que o São Pedro que tem a chave do reino, né? É o São Pedro que tem a chave da porta. Então eu vou falar para ele lá fazer uma cópia para mim, que eu vou pegar, vou entrar. Não, meu irmão. Jesus é só através de Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta, meu querido. Não tem chorumela, não. Não tem chorumela, não adianta. Se não for através de Jesus Cristo, não é através de ninguém. Mas nós devemos entrar o quê? Da maneira correta, da maneira certa, para que Deus seja glorificado e enaltecido. Não é dessa forma, não. Não é de qualquer jeito que a gente vai entrar no céu, não, meu amado.
é pela porta estreita. É pela porta estreita. Então essas coisas impedem que nós entremos pela porta estreita, porque nós venhamos adquirir o que? A salvação. Agora também, em Tiago também, fala alguma coisa com respeito a isso. Tiago capítulo de número 1, versículo 14 e 15 diz assim: mas cada um é dado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, veja bem que os nossos desejos carnais, as nossas tendências pecaminosas também podem nos impedir de entrar, o quê? Entrar na porta estreita. Olha só. Olha só. É verdade. Quando nós colocamos os nossos desejos, as nossas vontades, nós podemos também deixar de entrar na porta estreita, não é? Eu quero falar, eu sou, sabe, eu sou lá da igreja, né? Mas agora eu não tenho problema nenhum dar uma olhadinha ali numa mulher ali que tá, né? Que tá ali, eu posso trair minha esposa, vou trair em pensamento, né? Ninguém tá vendo, Deus não tá vendo? Deus não tá vendo? Você não é templo do Espírito Santo, Deus não tá vendo? Vou falar uma mentirinha aqui, né? Eu tenho desejo de fazer isso porque eu quero ter vantagem em alguma coisa. Sabe como é que é? Eu tenho um desejo carnal, né? Eu tô tanto tempo aí com a minha mulher, sabe? Tô tanto tempo com ela que eu já me acostumei. Então o que tem, né? Ficar cobiçando uma mulher de 20 anos, 19, 18 anos, né? Que tem um corpo bonito. Não tem problema nenhum. Tem gente que pensa dessa forma. Veja bem, esse desejo aí pode te impedir de passar pela porta estreita. E você não vai adquirir a salvação. Ai de nós, meus amados. Ai de nós. Que nós venhamos a tomar cuidado. Eu vou falar uma mentira aqui, mas sabe o que é, né? Porque eu vou ter uma vantagem. Vou ter uma vantagem financeira, né? Então isso aí vai encher meu coração. Isso vai me dar sabe? Isso aí eu vou poder gastar, vou poder fazer isso, fazer aquilo outro, né? Então eu vou mentir por causa disso aí. Isso aí vai impedir você de entrar na porta estreita. Não é fácil não, meus amados. Nós poderíamos meditar sobre muitas coisas, sobre muitos desejos, não é? Muitos desejos. Desejo de mentir, desejo de adulterar, desejo de muitas vezes, né, enganar os outros, sabe? Querer fazer falcatruas, sabe? Esses desejos aí vão impedir a pessoa de entrar pela porta estreita. E não vai adquirir a salvação. Porque a porta estreita, meus amados, é terrível. Mas é só através dela que nós vamos adquirir a salvação. E a porta é estreita por causa dos nossos pecados. Não é porque é estreita, porque Deus fez estreita. Não, é por causa dos nossos pecados. É porque nós estamos vivendo nesse mundo. É porque nós temos desejos, não é? E por causa disso, a porta se torna estreita. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina para que nós possamos entrar pela porta estreita, é só através dele, é carregando a nossa cruz, não é? Veja bem, isso é uma verdade. Aí de que forma nós estamos olhando para a porta estreita? A forma como nós muitas vezes olhamos a porta estreita pode determinar também se nós vamos passar lá ou não. Se nós vamos passar por ela ou não, não é? Então nós devemos entender isso. Veja bem que lá em Gênesis 19, versículo 26, observe bem, diz aqui, olha só, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, veja bem que quando Ló estava saindo juntamente com as suas filhas e com a sua esposa, os anjos tinham levado eles para fora de Sodoma. Observe bem que ele olhou, que a sua esposa olhou para trás, e os anjos dizem que não era para olhar. Veja bem, mas aquela mulher não olhou assim, tipo, para ver o que estava acontecendo, mas porque ela teve saudade. Será que você está tendo saudade das coisas do mundo? Isso aí vai te impedir de você poder olhar o quê? Olhar a porta estreita para você poder entrar. A forma como nós olhamos a porta estreita,
Ah não, mas sabe o que é? Eu vou olhar lá para a porta larga porque ali é tão gostoso. Você vai se tornar uma estátua de sal. Você vai ficar travado na vida espiritual e não vai poder entrar pela porta estreita, porque é só através dela que nós vamos adquirir o quê? A salvação. Tá entendendo como é que é? Não é brincadeira para mim nem para você. Veja bem. Porque a mulher de Ló, ela estava olhando a pecaminosidade, a saudade que ela tinha de lá. Eu não sei o que ela fez, o que deixou de fazer, mas veja bem, que é bem contundente. Aquela mulher estava olhando com desejo daquela cidade. Meu Deus dos céus. Que isso não esteja no nosso coração. Ficar olhando para a porta larga. Ficar olhando para as coisas desse mundo. Que isso não esteja no nosso coração, meu irmão. Que não venha estar no nosso coração essas coisas, porque isso não é a vontade de Deus para mim e para você. Não é a vontade de Deus, né? Que nós venhamos a olhar para a porta estreita. É dificultosa, vai exigir de nós, mas nós devemos, é só através dela que nós vamos adquirir o quê? A salvação para as nossas vidas. É só através dela. É só através dela. Agora lá em Lucas, capítulo de número 9, versículo 62 diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como que está o obreiro do Senhor? Ah, não estou na igreja, agora posso fazer o que eu quero. Ah, não estou na igreja, mas agora eu vou ficar largado aqui, né? Vou esquecer das coisas de Deus, estou desanimado. Ah, não quero mais saber de nada, não estou mais atuante. Você não está atuante, por que você não quer? Por que você não ora pelos pastores? Por que você não fica se edificando na presença de Deus? Por que você não fica ali buscando a presença de Deus, orando, jejuando, clamando ao Senhor pela obra de Deus? Hã? Por que você não fica atento que o pastor Aparecido a qualquer momento pode precisar de você? Hã? Meus amados, veja bem, nós não devemos largar as coisas do Senhor. Achar que tudo, só porque a igreja não está no momento em funcionamento, o templo no momento não está em funcionamento, isso não significa que a obra de Deus não deve ser feita. Deve ser feita sim. E você tem que se portar como um verdadeiro obreiro. Não largar a mão do arado. Não largue a mão do arado. Veja o que Deus requer de você. Porque eu vejo que Deus requer muita coisa de mim. Mesmo eu estando em casa, o templo não está funcionando, Ele requer de mim. Ele requer dos pastores. Você está entendendo? A todo momento nós devemos estar atentos às coisas do Senhor. A todo momento. Nós não devemos largar a mão do arado, porque senão nós não vamos passar pela porta estreita. É uma coisa que nós devemos entender. Olha só. Que coisa, né? Que coisa terrível, meus amados. Que coisa terrível. Agora observe bem. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Lá em Hebreus 12, versículo de número 1 e 2 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então veja bem, Hebreus capítulo de número 12, versículo de 1 a 2 nos recomenda que nós venhamos a olhar para Jesus, deixar o pecado de lado, deixar as coisas dessa vida de lado, deixar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos circunda, não é? O embaraço, sabe, desta vida. Então, veja bem, nós devemos estar buscando a presença de Deus. E observamos que, diz aqui, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Vejamos lá em Hebreus 11, na onde nós observamos que existe aqueles que pela fé conquistaram muitas coisas, mas tem aqueles que pela fé também
morreram, foram cortados ao meio, foram perseguidos, viveram em cavernas. Então, meus irmãos, nós estamos sujeitos. Meu Deus do céu. Isso pode ser a porta estreita para mim e para você, mas nós devemos olhar para quem? Para Cristo. Não vou olhar para Cristo, não vou. Eu vou olhar agora os problemas que estão acontecendo para a política. Eu vou olhar, sabe, para o meu vizinho. Agora eu vou olhar, sabe para quem? Vou olhar por aquilo que, né, a mídia está falando. Vou olhar para essas coisas aí. Eu vou olhar para essas coisas, porque essas coisas estão me preocupando. Você não está olhando para Cristo? Não está olhando para Cristo? A Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e pela sua vida, para que nós tivéssemos fé, para que nós pudéssemos vencer o mundo. Agora não é hora de nós estarmos debaixo de coisas dessa vida, meus amados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não é fácil, nem para mim, nem para você, mas é momento de nós estarmos nos edificando na fé, fazendo como Eliseu, um homem de Deus, que dentro de 10 anos, Elias, no começo, falou para Eliseu, né? Pegou ele para ser o quê? Um profeta do Senhor. E o que Eliseu estava fazendo? Primeira coisa, ele estava trabalhando. Elias passou ali, jogou um manto em cima dele e disse para que ele viesse com ele. E naquele momento em diante nós observamos que eles ficaram 10 anos juntos, passando por lutas, situações difíceis, mas no final Deus deu vitória para Eliseu. E Elias foi tomado, e Eliseu foi um grande servo do Senhor. Foi um grande servo do Senhor. Mas foi um processo que nós podemos observar, que está lá em 2 Reis, capítulo de número 2. Você pode observar ali que foi uma coisa onde Deus trabalhou poderosamente na vida de Eliseu, né? Trabalhou na vida de Eliseu de uma forma tremenda, na onde o Senhor pode mostrar a sua glória para aquele homem. Ele foi ungido profeta no lugar de Elias. Mas é tão interessante que Eliseu, ele tinha que primeiramente estar olhando para Elias. Ele não podia ficar desatento a Elias. Vinha ali muitas vezes quem? Os filhos dos profetas desanimavam Eliseu. Quem é que está querendo desanimar você? Então que nós não venhamos a desanimar, mas venhamos a ficar firmes na presença do Senhor, porque o Senhor tem vitória para nós. Tá certo que nós nos agarremos juntos, meus irmãos. Precisamos de você, você precisa de nós precisamos ficar unidos. Não é hora de divisão nesse momento, é hora de ficarmos juntos para ter vitória nas coisas do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado pela sua palavra, e que nós venhamos, Senhor, a ficar firmes, porque o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo neste momento, para que o Senhor seja louvado e honrado. Amém, Jesus. Abençoa nossas vidas, porque precisamos, Pai, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, e vamos ficar firmes, para a glória de Deus. Amém.